Direto ao direto tá falando o seguinte: eu sou tricampeão mundial de jiu-jitsu e hoje peso 176 quilos por conta de uma depressão. Tenho marcado uma bariátrica. Aí ele quer saber qual a opinião de vocês sobre o procedimento da bariátrica. Cientificamente falando, Isso. é um procedimento que ele é indicado para pacientes que estejam com obesidade severa e complicações advindas deste quadro, né? Então, complicações metabólicas advindas desse quadro. No entanto, é muito importante a gente observar com relação à bariátrica que existe a necessidade desse paciente não apenas alterar, né, o estômago, mas alterar a forma que ele se relaciona com a comida e como a cabeça dele se comporta com relação à alimentação. Por isso, e sabendo disso, né, é necessário que você faça todo um protocolo para você poder se submeter a uma cirurgia. Então, você primeiro faz uma série de acompanhamentos com terapia, com psiquiatra, né, com o médico, com o gastro, com a nutricionista, para uma tentativa de reeducação alimentar, para uma reeducação alimentar prévia à bariátrica. E a bariátrica, ela é considerada a última consequência. Então, tudo já foi tentado, nada trouxe nenhum resultado e o paciente não pode permanecer sob o risco da inflamação sistêmica de baixo grau de uma obesidade severa. Nestas condições, ela é indicada. Então, quando me perguntam o que eu acho, eu vou lá na ciência e falo, o que a ciência fala sobre isso, né? Porque é bem delicado eu falar o que eu acho. Eu já vi pacientes que obtiveram bastante sucesso após uma bariátrica, mas que fizeram tudo como pede o figurino, sabe? Fizeram 2 anos de acompanhamento, tiveram a presença do nutricionista, reeducação alimentar, como eu já vi pacientes que falam, eu vou lá engordar para poder fazer uma bariátrica e chegar no peso exigido para uma bariátrica, o que é muito arriscado, porque você, depois de um tempo, o que a gente sabe hoje é que de 50% a 70% dos pacientes têm um reganho desse peso em 2 anos. Ela não é uma estratégia definitiva. E aí quando a gente fala, quando a gente fala de depressão, né, especialmente, o que a gente tem que pensar você vai precisar estar muito bem nutrido para combater essa depressão, né? Você precisa ir, claro, reduzir o seu nível inflamatório, porque hoje a gente fala que depressão maior é uma doença inflamatória, tem toda uma relação com adiposidade, com inflamação hematoencefálica, mas é muito importante que você tenha tomado essa decisão de uma forma cautelosa, porque é uma cirurgia, né? É uma cirurgia, não é simplesmente eu vou ali. Então, é importante, é o que eu penso. Eu acho que quando feita da forma correta, tem vários tipos, né? E ela, assim, quando ela é feita dentro desse protocolo. Meu Deus, nossa, que susto! Que susto! Também. Ai. Você viu? Caiu a luz? Eu acho que foi, né? Um pico de luz. Tá chovendo, né? Mas aqui não cortou a live, né? Não. Quando ela é feita dentro de... um corte incrível, né? A Roberta tá fazendo... vai ter 70 vai ter pessoas. Meme. Claro, nossa, obviamente, quase meme. morri do coração. Quando ela é feita dentro desse protocolo, eu acho interessante e possível e viável. E, na verdade, tudo foi observado, né? Ela surgiu com pessoas estudando a respeito de obesidade severa e o que poderia ser feito para reverter um quadro. Eu já atendi pacientes que eles não conseguiam caminhar, né? Você faz o quê? E pacientes que estavam com dificuldades respiratórias por conta. Então, muitas vezes ela é uma tentativa realmente de resgate de saúde desse paciente. E algumas vezes ela pode ter sucesso se muito bem acompanhada. Lembrando que não é só fazer a cirurgia. Mudar a cabeça. E tudo que envolve o pré e o pós-cirúrgico é mais importante do que o dia da cirurgia. Eu acho que o que é importante, principalmente nesse caso, a gente está lidando com um cara que foi um atleta. Direto, acho que você tem que pensar o seguinte: eu conheço poucos campeões de jiu-jitsu, menos ainda bicampeões, muito menos ainda tricampeões. Você está buscando uma solução que não é para uma pessoa única, você está buscando uma solução que ela tem uma indicação para milhares, milhões de pessoas que estão como você. Como que você se prepara para uma cirurgia, por exemplo? Você ia rolar na lama e ia para a cirurgia? Não ia. Você ia tomar um banho. Você ia com o cabelo sujo? Você ia se preparar para uma cirurgia comendo bastante antes da cirurgia? Você não ia. Agora, como é que está a tua cabeça antes dessa cirurgia? O que aconteceu com a cabeça do cara que era tricampeão de jiu-jitsu para desenvolver uma depressão e para ter uma manifestação dessa doença naquilo que é a forma alimentar? Eu acho o seguinte: sempre que você vai para uma medida radical, você tem que estar com a sua casa limpa. Você tem que estar com a sua cabeça limpa. Você preparou a sua cabeça para isso?
Então, antes de mais nada, eu acho que o tratamento da depressão é importante. é o tratamento, primeira coisa é o tratamento do que é a tua mente. Se a tua mente ela tá pronta para fazer isso, porque se você fizer uma bariátrica, sua mente não estiver pronta para fazer isso, não é operando o estômago que você vai conseguir resolver esse problema. É justamente, às vezes, arrumando um segundo problema. E a gente espera muito que você fique bem. Essa Dá é a notícia pra verdade. gente. Dá notícia também aqui, pra gente saber isso. Ele falou que já tá marcada? O que ele falou? Ele falou que tá marcada, já tem uma cirurgia marcada, pede opinião e ainda ele fala aqui no final, não querem me ajudar a recuperar a vida. Tá meio no momento difícil ali. É.